A paz do Senhor para os irmãos. Que a tua palavra seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu quero que os irmãos abram, aqueles que fecharam as suas Bíblias, em primeira epístola de João, mais uma vez, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Toda vez que eu leio, eu não sei os meus outros irmãos, mas toda vez que eu leio essa passagem, eu me lembro do meu pai. Ele tinha essa passagem de cor. Eu não sei direito se ele entendia muito bem, mas ele citava essa passagem de cor. Mas o objetivo do apóstolo João é trazendo essa exortação para a igreja, é de suma importância. E por quê? Porque tudo que nós fazemos e todas as escolhas humanas, seja quais forem, é movidas por uma decisão que está no centro da sua vida, que nós chamamos, e a Bíblia chama de coração. Então é lá que as decisões são tomadas, é lá que as ideias, que os conceitos, que a preparação para a atitude é tomada. Então isso é extremamente importante. O contexto dessa palavra vem de uma passagem que ele começa a falar: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. O que João, e para quem que ele está escrevendo? Alguns imaginam que é para aquelas classes de pessoas que têm idades diferentes na igreja. A igreja tem pessoas de idade, a igreja tem pessoas jovens, e a igreja tem crianças, é constituída dessas variadas idades. E alguns acreditam que é isso que ele está escrevendo, e pode ser também. Mas o que talvez seja mais provável é que ele está escrevendo aqui e chamando de pais, jovens, obrigado, e filhos, em respeito à espiritualidade e à maturidade diferente na igreja. Se você é filhinhos, provavelmente novos convertidos, pessoas que nasceram há pouco tempo, mesmo que tenham uma idade avançada. Se você é jovens, pessoas que já têm uma experiência, já participaram de alguma coisa e têm algum vigor já para fazer a obra do Senhor. Se você é pai, você já tem uma caminhada longa, uma experiência com Deus. E veja como que é diferente as perspectivas. O pensamento de criança é totalmente diferente do pensamento do pai.
do pensamento do jovem. Eu estou falando agora no sentido espiritual. Mas a gente pode fazer uma comparação no sentido material. Por exemplo, não seria bem estranho se a Ana, o Daniel, em casa eles falassem assim: pai, como é que está o orçamento desse mês? Pai, vai ter desconto, hein? E aquela conta lá? Você já fez a compra? Separou o dinheiro da contribuição, do dízimo? O senhor já pagou a parcela da moto, do carro, ou qualquer outra coisa? E ela, filho, isso não é preocupação sua. Preocupação sua. A criança não pensa isso. Seria muito estranho eles me abordarem com essa preocupação. Você entende que essa não é uma preocupação de um novo convertido? Como que a igreja está? A igreja está crescendo. O número de membros. Eles estão crescendo em maturidade, em santidade, em amor a Deus. Nossa, eu estou preocupado, pastor. Imagine uma pessoa que se converteu há poucos dias. Estou preocupado com o nível espiritual da igreja. Não, essa não deve ser a sua preocupação. Mas vocês sabem que aqueles que já são experientes na palavra e são pais, é isso que eles pensam? Nossa, aquele irmão, ele faz tempo que eu não vejo ele. Como será que está a vida espiritual dele? Eu vou orar por ele. Nossa, eu tenho visto aqueles jovens e eu vejo a dificuldade que eles estão enfrentando. Nossa, aquelas pessoas, aquela família, as preocupações, as motivações são diferentes. Então é por isso que eu acho que essa compreensão é mais plausível de quem João está pensando nessas diferenças de pais, filhinhos e jovens. Mas o texto que nós lemos, ele então começa a dizer: não amem o mundo. Então lembre-se, ele está escrevendo para pessoas crentes, homens, mulheres, pessoas que servem já ao Senhor. E o primeiro ponto que eu quero fazer uma introdução é que por 6 vezes João ele escreve essa palavra mundo. Em 3 versículos. Não ame o mundo, porque tudo que há no mundo, e ele começa a repetir essa palavra. E talvez para você que já tenha uma caminhada mais na fé, você pode entender essa distinção. Mas para aqueles que estão começando, todas as noções aqui que ele passa de mundo é negativa. De que tipo de mundo João está falando? Bom, há alguns significados de mundo no Novo Testamento. O primeiro significado é o mundo físico, o mundo criado. Esse que a gente vê, o universo. A Bíblia afirma em várias passagens que foi Deus que criou este mundo. Por exemplo, Salmos 52, ele fala: meu é a terra e tudo que nela há. E vários salmos abordam a criação de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus em trazer à existência isso. O livro de Gênesis deixa claro para nós que Deus é o criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, verso 24, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor dos céus e da terra. Então, em um primeiro sentido, a palavra mundo, cosmos, é o universo. E isso é bom, é criação de Deus. Porém, não parece ser o que João está falando de mundo. Nesse sentido, o mundo de que Paulo fala é o mundo físico, o universo. E como lemos em Gênesis, tudo que Deus criou é bom. Portanto, não se encaixa no que João está escrevendo. Portanto, não é desse mundo físico que João está falando. E nós descartamos essa possibilidade, então. Um outro sentido é o mundo humano, pessoas. Bom, esse mesmo João, apóstolo de Cristo, ele escreveu um evangelho, o Evangelho de João. E talvez o texto mais conhecido das Escrituras é esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mais uma vez ele empregou essa palavra, mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se perguntássemos a João, se Deus amou o mundo, por que não podemos amá-lo? Pois o texto que vocês acabaram de ouvir é: não amem o mundo, mas Deus amou o mundo. Como que eu entendo isso?
Aqui, nesse segundo sentido de pessoas, Deus ama o mundo, não da forma como João está escrevendo. Se nós perguntássemos para João, o que você quer dizer com isso? Realmente Deus amou o mundo, mas o que eu estou pedindo para vocês não amarem, não é exatamente da mesma forma. Pense, por exemplo, em algumas crianças na África sofrendo de fome e se alimentando com comida estragada. Enquanto outras pessoas, tendo posses, olham para aquelas crianças e falam assim: eu queria salvá-las disso, eu desejo salvá-las disso. Esse é o desejo de Deus quando Ele olhou para o mundo e amou. Agora seria totalmente diferente uma pessoa e falar assim: não, eu amo isso que essas crianças estão fazendo ao ponto de querer participar da comida estragada que elas estão comendo. É nesse sentido que João está falando. Não amem o mundo. A palavra mundo aqui, nesse outro sentido, que João está falando, tem um sentido de sistema. Sistema mundial que está em competição e oposição a Deus. É nesse sentido de mundo que João está falando. O mundo como sistema significa uma sociedade sem Deus, com os seus falsos valores, sua falsa maneira de viver e seus falsos deuses. Quando Jesus afirma que o diabo é príncipe deste mundo, é sobre esse sistema de que ele está falando. Um sistema que Satanás lidera. Então, eu acho que quando há essa explicação, agora está mais fácil para vocês entenderem. Não é nem o mundo físico, nem o mundo de pessoas que Deus ama para salvar, mas um mundo de sistemas, de ideias, de valores, de crenças, que está em oposição a tudo que Deus fez, criou e ensinou. É sobre esse mundo que nós não devemos amar. Assim como Israel, no Antigo Testamento, precisou decidir entre a fidelidade a Deus e a fidelidade aos valores das nações pagãs ao redor, os cristãos espalhados entre as nações precisam escolher Cristo e não tudo aquilo que, nas respectivas culturas, conflita com as exigências de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, por que não devemos amar o mundo? João, ele nos responde: se amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. Essa é a primeira coisa porque você não deve amar. Esse é o grande vazio que existe no mundo. Pessoas sem Deus. Eles não sabem que são valiosos. Eles não sabem que Deus é seu Criador e que os ama. Não sabem não sabem quem realmente são. Por isso, a frustração, a busca excessiva por coisas materiais é uma constância em suas vidas. Todo ser humano, para viver bem, precisa saber que é amado por um Pai poderoso, glorioso e amável. Do contrário, viverão vidas sem sentido e no final se perderão para sempre. O que eu estou falando é tão sério porque pessoas, elas, se não tiverem ciência e confiarem que existe alguém poderoso que as ama, que as valoriza, essa vida vai ser sem sentido e um desperdício. Quem de vocês aqui conheceu um homem em que participou de vários cultos na calçada que chamava Emerson? Bruno conheceu, Neuza conheceu, Rogério, Wellington, Neila. A maioria dos irmãos aqui conheceu, mas alguns não conheceu. Deixa eu contar brevemente a história desse rapaz. Em um culto lá nos predinhos, a Neuza estava pregando. E esse rapaz ele estava louco de bebida, talvez droga. E ele, querendo ou não, eu acho que Deus segurou ele. Ele ouviu a mensagem e no final ele chorou. Ele se entregou
ou recebeu uma oração a Deus e tal. E eu me lembro que talvez umas 2 ou 3 vezes, mais do que isso, eu me encontrei, nós fizemos cultos na casa dele. Eu lembro que eu doei uma Bíblia para ele, conversei bastante com ele. Era um jovem problemático, que já tinha passado por muitas situações de quase morte. Mas agora estava tendo uma nova oportunidade. E eu me lembro quando ele conseguiu um trabalho ali em Olambra, comprou uma moto, ele estava feliz da vida, sabe? E agora estava firmão. Mas o coração nós não vemos, não estava firmão. Então ele teve algumas recaídas. E a última vez que eu o vi, ele de novo voltou para as drogas. E ali no Parque Ster, as pessoas tentaram matar ele. Passaram com um Fusca em cima dele e quase matou realmente. Eu fui visitar ele na sua casa quando ele estava com a perna quebrada e tal. E ali já pude ouvir na conversa que o coração já estava bem diferente, bem endurecido. Não era mais aquela pessoa que estava receptiva à palavra do Senhor. Bem, domingo, dia 4 de 2026, a Folha de Potiguar divulgou: o homem morto a tiros na noite de domingo, em Caraúbas, por volta das 22h40. Foi identificado como Emerson. Triste ouvir isso. Quando a Neuza compartilhou, eu falei, que triste ouvir isso. Tinha tudo para dar certo, tinha uma vida pela frente, tinha oportunidades, e Deus deu várias. E eu comecei a meditar na sua breve vida, e falei, por que algumas pessoas elas deixam se arrastar e chegar nessa conclusão? E a única resposta é que ignoram as advertências de Deus, ignoram tudo o que houve e se acostumam, essa é a palavra, se acostumam a falar assim, isso não vai me levar para a morte. Sabe, vivendo a vida inteira na linha, se acostumam ao ponto de falar, eu vou ter outra chance, eu vou ter outra chance, eu vou ter outra chance, mas não sabem que às vezes é a última. E foi dia 4, início do ano. Eu tenho certeza absoluta que ele não achava que ele ia passar e comemorou o ano novo, falar 2026 vai ser o máximo, eu vou fazer muitas coisas. Já não está entre nós, mas teve oportunidade. Nós nunca vamos poder falar que ele não teve várias oportunidades. Negligenciou todas. Eu não quero que vocês tenham o mesmo fim do Emerson. E é por isso que eu estou pregando para vocês. O que João eles prega, não amem o mundo. Sabe por quê? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se tem uma coisa, meus irmãos, que é valiosa, é o amor do Pai. Eu falei no ano novo, para quem estavam ali na passagem que a gente fez, a força mais poderosa que existe no mundo é o amor do Pai. Não existe nada mais poderoso, ao ponto de que nada mais pode frustrar os planos de Deus, tirar você dos braços de Cristo. Qualquer poderes, altura, profundidade, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a força mais poderosa. Mas algumas pessoas não abraçam, não confiam nele, não depositam sua confiança nesse Deus que é poderoso. Por isso, infelizmente, parte dessa vida, eu não posso afirmar que o Emerson, ele não se arrependeu naquele momento. Nós não sabemos. Mas que ele ouviu, e muitas vezes ele ouviu. Infelizmente, teve uma vida ceifada prematuramente. Em segundo lugar, por que não devemos amar o mundo? João ele nos explica. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo.
Não tem nada nesse sistema que eu falei, mundo, que venha do Pai. A sua origem não é na mente de Deus. A sua origem não é do coração do Pai, não é da mente de Cristo, não vem do Evangelho. Da onde vem então? Das trevas. Vem dos demônios, vem de Satanás, vem desse sistema maligno que faz de tudo para manter em prisão aqueles que já são seus. Mas não só isso, para também tentar e desviar aqueles que estão no caminho correto. Algumas versões diz a concupiscência da carne, os desejos da carne. O que João está falando? O que ele tem ideia? Ou o que ele quer passar para nós sobre isso? Quando nós caímos, então, numa existência pré-queda, não existe maus desejos. Numa existência antes da queda, todos os desejos nossos são bons, são legítimos, são autênticos, glorificam a Deus. E é aqui que muita gente não entende. Por que Deus me fez assim, com esse desejo estranho? Eu tenho um forte desejo sobre isso, sobre aquilo. Se vocês não entenderem pré-queda e pós-queda, fica muito difícil entender. Mas quando entendemos isso, nós entendemos que o Deus é bom e criou todas as coisas bem. Mas se nós temos fortes maus desejos na nossa carne, não vem do Deus bom, vem desse sistema. E quando nós caímos, nós fomos afetados por esse ser maligno, contaminou toda a nossa existência. É por isso que a carne, biblicamente falando, ela é contaminada pelo pecado. A concupiscência da carne está dizendo que é a obsessão por sexo ilícito, dinheiro, apego aos bens materiais, aos vícios e todas essas desgraças. Concupiscência da carne. Esses desejos estão dentro, estão no homem. Ele nasce com isso, com maus desejos. A concupiscência dos olhos está dizendo com a ambição de tudo aquilo que você vê, contempla e quer obter. Tudo que lhe atrai, uma forte atração a coisas, possuir algo que não lhe pertence. E o orgulho da vida. O orgulho que é o resultado de riquezas e da importância. E aí a NVI traduz como a ostentação. Então existe uma forma de o mundo valorizar por meio dessas coisas. E qual é? Ostentar. Ostentar coisas, bens, dinheiro, fama, sucesso, poder. É muito raro uma pessoa dentro desse sistema que ele não deseja isso. É antinatural, porque ele vive nas trevas. Ele vai desejar satisfazer os desejos da carne, os seus desejos da tudo que ele vê dos seus olhos. E uma vez que ele se satisfaz disso, ele começa a ensoberbecer. O que é isso? A mostrar a outros que ele é superior, que ele possui, que ele tem. Nós temos vários exemplos dessas soberbas na vida, e vocês sabem muito bem o que é. Jesus ensinou que todos os males existentes no mundo parte de dentro do coração da humanidade. Veja o que Jesus diz em Marcos 7. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Então nós poderíamos resumir: todo mau desejo e práticas más, elas partem desse coração pecaminoso. Talvez você esteja pensando: Abel, eu entendo que essas práticas é comum em pessoas que não conhecem o Deus da Bíblia. Mas João está escrevendo para uma igreja, não é isso mesmo? Para pessoas crentes. Sim, é isso mesmo. Por que adverti-los sobre isso, já que eles já são salvos? Eles já não foram libertos?
Eles já não têm um coração? Eles já não nasceram de novo? Qual a necessidade de adverti-los sobre isso? Porque os crentes ainda possuem desejos maus e muitas vezes eles são tentados a fazer o que sabem ser pecado. Sabem que isso desagrada a Deus. Se pudéssemos fazer uma entrevista com pessoas ou personagens bíblicos que fizeram o que Deus tinha proibido, seria bastante útil para nós, sabe? Hoje a gente tem os podcasts, não é isso? É tão bacana, você tem tempo ali para fazer perguntas, tirar dúvidas. Por que você fez isso? E as consequências. Imagine a gente fazendo um podcast com alguns autores, ou alguns personagens bíblicos. Como seria bacana você investigar a sua vida e ele responder para você por que ele fez aquilo? Bom, é óbvio que nós não podemos, mas nós podemos imaginar. E eu queria imaginar com vocês, eu selecionei apenas 2 personagens bíblicos. Poderia fazer isso com muitos, mas 2 vai ser suficiente para a nossa meditação hoje. Um dos personagens bíblicos que eu queria fazer, ou imaginar fazendo uma entrevista, seria com Acã. Eu não sei se todos conhecem a vida desse homem, mas eu não vou ler. Está lá em Josué, do capítulo 6 ao 7. Vai falar sobre Acã. Acã, ele foi destruído num juízo divino. E por que ele foi destruído? Porque ele não somente desejou, cobiçou, mas ele agiu, ele pegou algo que Deus tinha proibido os israelitas de pegar. Estava sob maldição aquela cidade, e ele desobedeceu. Então, se nós pudéssemos fazer uma entrevista com Acã, a primeira pergunta que eu faria, assim, Acã, você sabia, você tinha ideia das consequências do seu pecado? Você sabia que Deus tinha proibido? E ele responderia assim para mim: Abel, eu sabia. Na realidade, eu vivi muito tempo do lado de Josué com o povo. Eu vi muitos milagres, muitas coisas que Deus fez. Eu sabia que Deus é verdadeiro, que Deus é real. Eu conhecia e vi milagres. Eu vi o Rio Jordão abrir quando os sacerdotes, com a arca nos ombros, eles pisaram lá. E nós passamos. Eu vi quando Josué recebeu ordens de Deus para que a gente cercasse, rodeasse a cidade por um dia. Depois, no segundo dia. E eu estava lá entre eles. Eu vi as ordens de Josué para dizendo: olha, somente Raabe e a sua família será salva. Porque ela escondeu os espias. E eu também ouvi da boca de Josué falar assim: olha, toda a cidade está em maldição. Não peguem nada. Nenhum utensílio dessa cidade é para vocês pegarem. A prata, o ouro, o ferro e o bronze vai ser dedicado e oferta ao Senhor. Mas o resto, tudo vai ser exterminado. Porque toda essa cidade está debaixo de maldição. Abel, eu sabia de tudo isso. Eu falei: mas Acã, e depois das 7 voltas, as trombetas tocaram? Então, Abel, depois disso, realmente as muralhas caíram. O exército entrou, matou todo aquele povo, Raabe foi salva. E quando eu andava entre aqueles escombros e todas aquelas coisas, eu vi uma capa, sabe, uma capa babilônica. Eu sabia que aquilo valia muito. Eu vi também prata, ouro. Não era muito, mas eu cobicei aquilo. Eu desejei ter aquilo, eu sabia que aquilo era valioso. E mesmo sabendo a advertência de Deus, eu fiz. Só que eu peguei e escondi. Eu cavei debaixo da minha tenda e coloquei lá, pensando assim: bom, eu vou deixar aí, depois eu usufruo. Eu uso para o meu bem comum. Então, os dias se passaram e ninguém sabia. O exército subiu para uma outra guerra, mas essa cidade era pequenininha. Uma cidade bem pequena. Até os soldados falaram: não precisa mandar todos os exércitos. Manda 2, 3 mil soldados. Não compensa
cansar os outros soldados, porque a cidade é pequena, nós vamos derrotá-los facilmente. E eles subiram a Abel. Mas, para nossa surpresa, eles foram derrotados e fugiram. E sabe quantos soldados morreram? 36 soldados morreram aquele dia. Quando essa notícia chegou no acampamento, nós ficamos tristes. Josué lamentou o dia inteiro. Eu já estava temeroso. Por que aconteceu isso? Então Josué orou ao Senhor e perguntou ao Senhor: por quê? Será que o Senhor tirou nós do Egito? Agora a gente vai morrer numa cidade tão pequena. O Senhor nos deu vitórias maiores. E o que acontece agora? E no final Deus respondeu. Ele respondeu: por que você clama a mim? Há pecado no acampamento. E então Josué começou a fazer a seleção. Passa família sobre família, família foi família, e o clã foi identificado, e depois a minha família foi identificada, e por fim, eu cheguei. E Josué falou assim: não esconda nada de mim, filho. Confesse o seu pecado. Confesse tudo o que você fez. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles, então escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Os homens correram até lá, acharam tudo do jeito que Acã falou. E agora o juízo para ele, para a esposa e para os filhos é: apedreje-os, mate-os. E eles morreram. E houve um monte de pedras sobre os seus cadáveres. Quando você lê essa passagem, você vê como é tolice as coisas que o mundo oferece. Você vê como que é insensato da nossa parte tentar esconder. Mas qual de vocês nunca pecou e escondeu o seu pecado? Qual de vocês já pecou e não tentou encobrir seu pecado? Da mesma forma que o juízo veio para Acã, vem para todos aqueles que não confessam o seu pecado, se arrependem, ou melhor, que obedecem à palavra do Senhor e levam a sua palavra a sério. Foi uma história triste a vida de Acã, mas verdadeira. Uma história de juízo aonde não somente ele, 36 pessoas do exército morreu pelo seu pecado, mas o pior é, a sua família também sofreu por causa do seu pecado. E esse é um exemplo para nós nas Escrituras, de que por mais forte que sejam os desejos, por mais forte que sejam as tentações, nunca vai valer a pena. Sempre é prejuízo. Em um mundo materialista como o nosso, é tão propício essa palavra, sabe por quê? Quantos e quantos cristãos não se envolvem em ganhar dinheiro de forma ilícita? Quantos e quantos cristãos não recebem suborno, fraudam, mentem? Vocês acham que é pouca gente? Quantos e quantos líderes religiosos recebem dinheiro sujo? Você acha mesmo que Deus não está vendo? Você acha mesmo que Deus não vê o simples fato de você abrir a carteira do seu pai e da sua mãe e pegar um dinheiro?
O simples fato que não é simples, é um roubo de você mentir, de você roubar o dinheiro de um funcionário, tirar. Vocês sabem como que é esse esquema, sabe? Eu já trabalhei muito em empresa que nunca venha mais, só menos. Você nunca trabalha mesmo. Não, hoje eu vou devolver um pouco a mais no meu lerito. Está errado. Não, não. E quando você vai questionar os descontos, tá tudo certo. Mas é uma tolice achar que você pode enganar Deus. Acã, se eu pudesse falar com ele, ele fala assim: realmente é uma tolice. A minha família sofreu juízo, eu sofri juízo, achando que eu estava fazendo uma coisa boa, mas eu estava, na realidade, fazendo a vontade do diabo. Não entre por esse caminho. Provérbios fala que onde o suborno chega, tem alguém disposto, mas é terrível você ser comprado por dinheiro, por questões, e não somente pelo materialismo, mas todas as outras coisas que Satanás engana. O outro exemplo é muito conhecido, é de uma mulher agora. Se eu pudesse entrevistar uma mulher sobre isso, eu ia entrevistar a mulher de Ló. E eu ia falar exatamente o que eu falei para Acã. Você sabia das ordens de Deus? Você conhecia a advertência que ele te deu? Abel, sabia muito bem. Na realidade, eu cresci no meio de pessoas crentes. Você conhece o Abraão? O Abraão, eu vivi com ele, eu saí da terra, eu era esposa do sobrinho de Abraão. Toda cidade que Abraão chegava e levantava um altar, eu estava lá, eu via ele orando, eu via as promessas que ele contava para nós, de que Deus prometia um filho para ele. Nós ficávamos assim, né? Será mesmo? Mas Abraão, homem de fé, e quando Deus cumpriu as promessas com seu filho Isaque, eu vi que realmente Deus existe, que cuida, que cumpre a sua palavra. Então foram anos vivendo do lado de um homem de fé, e eu vi como é bom viver por fé, crendo na palavra de Deus. Mas o meu esposo, ele gostou de uma cidade promissora, uma cidade que tinha muitos recursos, nós fomos viver lá. Eu me lembro quando nós fomos levar os cativos, e o Abraão fez guerra e veio nos resgatar, mas nós continuamos ali, porque nós tínhamos, bens materiais naquela cidade, uma cidade próspera, e eu amava, sim, possuir coisas. Mas certa noite aconteceu algo estranho, nós recebemos a visita de homens que não eram somente homens, eles eram anjos. Eles não queriam a princípio entrar na nossa casa, mas o meu esposo insistiu e eles entraram e ficaram conosco. Logo, as pessoas da cidade bateram em casa. Eles queriam abusar sexualmente daqueles homens. Então aqueles homens saíram na porta e, com poder estranho, poder de Deus, aqueles homens ficaram cegos. E eles falaram para nós: essa cidade está debaixo de maldição. Essa cidade vai ser destruída. Mas nós queremos que vocês saiam daqui o mais rápido possível. E nós começamos a protelar ali, nós não queríamos que eles destruíssem aquela cidade, mas enquanto vocês não saírem daqui, nós não podemos fazer nada. E na nossa protelação, eles nos pegaram pela mão, nos arrastaram e nos mandaram embora com uma ordem: fujam daqui e não olhem para trás. Foi tão claro, Abel: fujam e não olhem para trás. Meu esposo ainda questionou: se nós formos para o monte, nós vamos ser destruídos, deixe nós ficar nessa cidade pequena. Tudo bem, então isso lhes vai ser permitido também, mas não olhem para trás. E nós fomos, e por um tempo eu fiquei obedecendo ele. E eu falei: e aí? A história nos conta que você olhou para trás. Por quê? A ordem não era clara? Sim, mas por que você olhou? A única coisa que eu acho que ela me responderia seria essa: Abel, o meu coração estava lá. O meu coração estava naquela cidade. Os anos de trabalho, as conquistas, a nossa casa, a nossa vida estava lá. Eu estava tão apegado a isso, que eu não queria
que Deus destruísse aquela cidade. E então, em um momento, eu me virei e olhei. E aquilo que estava debaixo de maldição de Deus, eu estava com pena, com dó, porque o meu coração estava apegado àquilo. Então, nesse momento, eu sofri um juízo de Deus e desobedeci uma ordem clara dele. Triste também, não é? O fim dessa mulher. Mas veja que tudo o que há nas Escrituras é uma advertência para nós. Será que o seu coração está muito apegado às coisas deste mundo? Será que da mesma forma como ela olhou, se hoje Deus quisesse destruir o lugar onde você trabalha, onde você mora, onde você vive, você ia ficar com esse peso no coração também, ao ponto de amar tanto as coisas desse mundo mais do que o Deus que o criou? Existe uma passagem que Jesus faz lembrança para nós disso. Ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeiras e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. E ele continua: acontecerá exatamente no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por coisa alguma. E Jesus termina: lembre-se da mulher de Ló. E por que Jesus fala isso para nós? Cuide com o seu coração. Seu coração pode se apegar a tantas coisas e levar você a se desviar do Deus vivo. Seu coração pode se sobrecarregar, como Jesus fala, com tantas coisas, e você não se lembrar mais que aqui não é o seu lar, que aqui não é o seu destino final, em que existe novos céus e nova terra, sim, mas esses céus e essa terra estão esperando um dia do juízo. E se o seu coração estiver tão apegado a essas coisas, pode ser que você sofra o juízo junto com aquilo que está sobre o juízo de Deus. E em terceiro lugar, por que não devemos amar o mundo? Porque o mundo e os seus desejos são passageiros. Olha como que João coloca: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. É tão rápido, é tão passageiro, é tão efêmero. Existe uma frase que alguns artistas e pessoas famosas, eles tatuam em seus corpos, e eu acho que vocês sabem qual é. Ela diz assim: tudo passa. Já viram isso? É uma frase famosa que eles gostam de colocar no corpo. Bem, e essa frase não é uma verdade absoluta. É certo que muitas coisas passam, outras jamais passarão. Jesus afirmou: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. João afirma para a igreja que tanto o mundo quanto os seus desejos maus que nos tentam é passageiro. O que a humanidade tanto valoriza e o que os crentes são tentados também não vale nada aos olhos de Deus. Sabe, todos os seus esforços, e é lícito você trabalhar, fazer as suas conquistas, comprar as coisas que você necessita para o seu bem e o bem da sua família. Não é isso que eu estou falando. É o apego excessivo. Sabe aquilo que estou falando? Um apego ao ponto de que você prefere negar a fé do que perder. Sabe que daqui a 100 anos, todos os seus esforços
não terão nenhum valor se foram feitos somente para a sua glória? Todas as horas que você passou trabalhando, ralando, não terão nenhum valor se você fez isso somente para o seu bel prazer e desfrutar. Terão sim valor se você faz para a glória de Deus, para cumprir o seu dever de esposo, de marido, para glorificar a Deus. Isso vai ter valor. Mas se for somente para o seu bel prazer, você se esforçou tanto, ralou tanto. Hoje, para aposentar, está tão difícil. Você vê todas as pessoas falando: nossa, eu já trabalhei tanto e agora ainda tem que esperar completar 65 anos. É 95 anos. Eu trabalho com um rapaz que ele é bem sarrista. Ele fala assim: como é que é, Abel? Eu falei: é 30 anos de contribuição e 65 de idade, né? Total vai dar 95. Ele fala: Abel, eu tô chegando nos 50, eu já estou arrastando a botina, eu não consigo não. Não vai dar para mim. Eu falei: Agora imagine você gastar a sua vida em labor terríveis, e às vezes, né, anos e anos, com o coração apegado a isso. E tudo vai passar bem rápido. Daqui 100 anos, todos os seus esforços inútil. Vale a pena? Vale a pena negar ao Senhor por causa de 2.000 a mais? 4.000 a mais? Vale a pena negar ao Senhor, negar a fé, aceder uma tentação, mesmo que seja forte, mesmo que seja algo terrível, para negar aquele que nós cantamos: por amor, sua vida entregou. Vale a pena? Não, não vale. É uma troca muito pequena. Nós temos algo glorioso, grande. É isso que Satanás quer enganar e tem enganado. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Muitas pessoas que frequentam igreja, se Jesus falasse: eu vou voltar hoje, ele fala: não, Senhor, não volta não. Deixa eu curtir um pouquinho aqui. Curtir o quê? Eu estou tão apegado às coisas desse mundo. Você concorda comigo? Que esse não seja o nosso caso. João termina essa sessão afirmando que, se vivermos para a glória de Deus, o nosso final vai ser diferente. Não vai ser nem desperdício, nem uma vida de futilidades. Mas sabe como que ele termina? Olha só. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e todos os seus desejos, suas tentações, vai passar. Sabe, é forte hoje? Mas vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, por mais difícil que seja, por mais tentador que seja, por mais duro que seja, fazer a vontade de Deus, eles vão permanecer para sempre. Você sabe o que é isso? É uma vida sem fim. Uma vez eu trabalhava em uma empresa chamada Mendy Júnior, em 2009. E tinha um engenheiro que ele gostava de conversar comigo. Ele falou assim: ô Abel, eu posso dizer uns pedidos ousados que eu faço para Deus, para você? Eu acho que ele não era crente, mas ele gostava de orar. E eu falava: pode, claro. Quais os pedidos ousados que você pede para Deus? Eu peço algumas coisas assim grandes. Eu falei: que tipo? Deus, quero viver 400 anos. Eu falo: sério? Você acha isso grande? Ele falou: não, isso para mim é grande. Eu falei: cara, eu acho que você está se contentando com muito pouco. Eu falei: por quê? Grande, 400 anos vai passar e passa rápido. É óbvio que o ser humano hoje não vive isso, mas 400 anos passa. Eu falei: mas o que seria grande? Senhor, eu quero viver para sempre ao seu lado. Senhor, eu quero viver num mundo novo, um mundo perfeito de paz ao seu lado, para sempre, sempre gozando da maravilha da comunhão com o Senhor. Isso é grande. Às vezes você está se contentando com coisas pequenas, e Deus tem tantas coisas grandes para te dar, mas você está cego para essas realidades.
cego para essas coisas. Então, nessa cegueira, Satanás te engana. Ele te ilude para que você deposite as suas confianças e para que seu coração se apegue a essas coisas passageiras. Porque com isso, você sofre o mesmo juízo que ele sofreu. Mas ele sabe o que ele perdeu, você não. Mas nós, graças a Deus, temos bastante coisas que temos ouvido da vida gloriosa que Deus tem para nós. E eu quero encerrar então com essa conclusão. Enquanto eu falava, o Espírito Santo lhe trouxe no coração alguns pecados. Você pode tentar esconder, como fez Acã, ou como a mulher de Ló. Mas no final tudo será revelado. Você pode sair daqui de outra forma se confessar seus pecados, com verdadeiro arrependimento, e pedir que Jesus o ajude a viver para a glória do Pai Celeste. Qual vai ser a sua decisão? 2 textos e eu oro. Se você desconfia que o seu pecado é grande demais e que ele não possa ser perdoado hoje, é uma mentira que você acreditou. O mesmo João, na mesma carta, ele escreve assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém algum pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ah, Abel, eu pequei, eu tenho. Enquanto você falava, eu sei exatamente o que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Confesse. Nós temos um intercessor, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fique em pé e vamos orar. Pai bendito, graças nós te damos, Senhor, por essa exortação que João fez a nós. Vivemos em um mundo, Senhor, iludido com os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Mas não estamos imunes a esse mundo. Quantas e quantas vezes também somos tentados a fazer exatamente o que a tua palavra diz para não fazermos. E quantas vezes caímos e fazemos exatamente o que sabemos que é pecado. Mas agora, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de confessar o nosso pecado. E nos adverte que nós temos um advogado, um intercessor, que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu te peço, perdoe o meu pecado. Perdoe, Senhor, todos os meus pecados, todos os meus maus pensamentos, cobiças e quaisquer coisas que eu não tenho consciência, mas que eu sei que é pecado. Que o Senhor possa sondar o meu coração e me trazer a memória para que eu confesse, para que eu progrida, para que eu cresça, para que eu me desenvolva e para que eu viva para a tua glória. Eu não quero desperdiçar a vida tão preciosa que o Senhor me deu e também não acho que esse é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós. Ajude a cada um aqui, Senhor, a confessar o seu pecado e se arrepender dele. E jamais voltar a praticá-lo e crescer e se desenvolver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.